Fala galera, vou contar aqui uma das minhas histórias da minha infância, de mim e da minha irmã. O dia que nós escapemos um cabrito. Vamos lá para a história. Foi assim, minha mãe ela deixava a gente morando lá numa roça, cuidando de umas cabras. Aí a gente tinha que ir pegar água no barreiro, colocar para as cabras beber e ficar lá cuidando delas lá na roça, olhando lá para ninguém roubar. E aí tinha vez que faltava a comida, principalmente o açúcar para fazer o café ou o chá de manhã para a gente tomar. E a única esperança da gente era o leite das cabras que estavam dando leite no período. E aí, o que é que nós fazíamos? De tarde nós pegávamos os cabritos, colocava dentro de casa, para os cabritos dormir lá dentro de casa, e no outro dia a gente saía, pegava as cabras, tirava o leite para poder soltar os cabritos. E um dia a gente pegou e chiqueirou os cabritos desse jeito aí, deixou eles dormir dentro de casa. Aí quando foi no outro dia de manhã nós levantamos para tirar o leite. Quando eu olhei, o cabrito já estava do lado de fora, correndo atrás da cabra para mamar o leite. Aí eu e a minha irmã ficamos correndo atrás dele. Aliás, não só era um cabrito, tinha mais de um cabrito, só que os outros não saíram. Só saiu um, que esse daí era o espertinho. E aí ele começou a correr, a cabra correndo, e ele correndo, e a gente correndo para pegar, e não conseguia pegar. A cabra corria, quando chegava lá longe, parava, dava um pouquinho para o cabrito mamar. Ele mamava quando a gente encostava mais para perto para pegar, ela corria de novo, lá na frente dava o peito novamente do cabrito. E foi nessa pisadinha aí até que nós não conseguimos pegar o cabrito. E ele mamou o leite todinho. E aí essa cabra era a cabra que dava mais leite. Nós tirávamos em média de 1 litro de leite. Lá tinha umas 3 cabras que nós tirava leite. E essa daí dava quase meio litro de leite. Dava mais do que as outras. E assim, a gente ficou irritado porque não conseguiu pegar o cabrito antes dele mamar o leite. Nós só conseguimos pegar ele depois que ele mamou o leite todo. E aí foi que nós conseguimos pegar. E aí nós já tá virada de raiva. Fiquei planejando o que era que ia fazer com o cabrito. E assim, nós só pensar essas maldades assim dos bichos, porque a gente também sofria com palavra de baixo escalão, as pessoas falavam coisas ruins da gente, principalmente as pessoas que a gente convivia, né? Ficava dizendo que a gente não fazia nada, que a gente era preguiçosa, que a gente não servia para nada, ficava diminuindo a gente, e aí a gente se sentia revoltada, não conseguia descontar, se vingar das pessoas, e aí nós se vingava nos bichos. Se um bicho fizesse como o cabrito fez, aí a gente já ia, sei lá, a gente já ia desmanchar aquele ódio, descontar nos bichos. E tem mais história para frente que eu vou contar, outras histórias. E aí a gente estava resolvendo o que ia fazer com o cabrito. Até que eu tive uma ideia de capar o cabrito. E minha irmã disse logo assim, eu também quero participar, eu também vou capar o cabrito. E aí eu disse, o cabrito tem 2 ovos, eu arranco um e você arranca o outro. E aí na mente da gente, a gente nunca imaginou que podia dar errado e o cabrito morrer e depois mãe perguntar e nós não ter o que dizer. O nosso pensamento no momento era só se vingar do bicho. Capar o cabrito como se isso fosse adiantar de alguma coisa, né? Aí o que é que nós fizemos? Nós arrastamos o cabrito lá para debaixo de um embuzeiro que tinha encostado na casinha lá de taipa, amarramos o cabrito lá e aí a gente encontrou uma gilete que o pessoal antigamente pegava um pedacinho de madeira, cortava e aí lascava no meio e fazia tipo um barbeador. Muitas pessoas aí que vai ver o meu vídeo vai lembrar do que é que eu tô falando. E fazia tipo aquele barbeador para rapar a barba e as axilas e outras coisas mais. E assim, aí nós encontramos um desse lá enfiado na parede que tinham colocado lá. Aí nós pegamos esse negócio aí, esse barbeador aí, caseiro que faziam antigamente, e aí resolvemos capar o cabrito com esse barbeador aí. Aí o cabrito, ele não era tão grande, ele era um marronzinho, né? E aí nós pegamos ele, derrubamos ele no chão. Aí eu peguei
eu cortei um ovinho dele assim, a pele, e puxei o ovinho dele e cortei embaixo, cortei assim pelo tronco, e minha irmã pegou o outro e fez a mesma coisa. E aí nós pegamos e fechamos assim, nós não costuramos, só organizamos assim, soltemos o cabrito. Aí deixa que o sangue do corte ficou pingando e melando as pernas dele. Ele saiu e passou um monte de tempo. Aí até que com bem um mês, ou foi antes de um mês, mãe resolveu, mas o marido dela, o meu padrasto, levou essas cabras, com esses cabritos, para cima da serra, num lugar mais alto, que ela trabalhava lá e ela passava muito tempo lá com ele e deixava a gente lá no pé dessa serra, cuidando desses bichos. Aí ela resolveu levar para lá. Aí quando ela levou as cabras para lá, aí levou esse cabrito. Só que ele já estava maior, ele já estava um marronzinho, já tinha até deixado de mamar, já tinha parado de mamar. Mas o sangue ficou seco nos cabelos das pernas dele por muito tempo. E aí quando ela viu, aí ela perguntou pra gente o que havia sido aquilo, que estava aquele sangue ali e tal. Aí eu com medo de falar, e mãe dá uma pisa em nós. Eu só falei assim pra ela. Eu não falei a verdade, eu só disse, não, mãe, deve ter sido um morcego que mordeu aí nele e aí pingou aí, ficou assim e tal. Aí o velho, ele não era besta, ele percebeu que a gente tava mentindo. Ele pegou o cabrito e foi verificar. Quando ele pegou lá nos testículos do cabrito, ele percebeu que não tinha as bolinhas lá. Ele viu que tava só os corinhos lá, murchos, sem nada. Aí ele disse, Júlia, pois as meninas caparam o cabrito e estão mentindo. Se o meu cabrito morrer, elas vão pagar. Eu vou pegar as cabras delas tudinho. Aí, quando ele falou isso, aí nós ficamos com medo, né? Nós não ficamos nem com medo do cabrito morrer por isso, né? Porque já tinha tanto tempo, já tinha sarado e ele estava bem saudável. Não aconteceu nada com ele. Foi igual as pessoas capam bode. Hoje em dia, as pessoas capam bode assim. E eles não morrem. Eles se recuperam porque aquele corte vai sarar e com o tempo eles vão engordar e aí eles não morrem. E o cabrito aconteceu mesmo, ele não morreu, sarou e ele só engordou. Engordou, com o tempo depois ele matou esse bodinho e deu bastante carne. E esse foi o vídeo da capada do cabrito, mas a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa com o cabrito e ele dizer que foi por causa da capada, que nós capemos o cabrito e querer tomar nossas cabras. A gente ficou com o coração na mão. E vocês não façam isso, que isso é errado, judiar com os bichinhos. Eu sei que tem muitas pessoas que sofrem agressões verbal, agressões psicológicas, e a pessoa fica irado. Tudo que acontecer com ela vai lembrar do que passou, do que sofreu, e aí vai sempre, tipo, querer descontar em alguém ou num animal, tipo isso. A gente sofria muitas coisas e a gente não podia descontar nas pessoas que maltratavam a gente acabava descontando nos bichos. O cabrito não fez nada demais, mas nós ficamos irados de ódio, peguemos ele e fizemos isso com ele. Hoje em dia eu me lembro dessas coisas, eu vou contar outras e outras coisas aqui para vocês que a gente aprontou quando a gente era criança, porque a gente não podia, como é que diz? A gente não podia bater de frente com as pessoas, então a gente acabava se vingando nos animais, por conta que a gente não podia descontar, se vingar nas pessoas, a gente acabava fazendo o mal para os animais, porque isso não é o bem, né? Porque pegar um cabritinho indefeso e judiar. Talvez outras pessoas hoje ainda fazem isso, porque não conseguem descontar a raiva em quem faz raiva à pessoa. Então não faça isso. Se você aí está sofrendo alguma agressão psicológica, verbal, saia de perto da pessoa, vá para a casa de um parente. Se sua mãe não sai, você saia, mas não vá se vingar nos animais, nos bichinhos indefesos,
por conta de uma pessoa que trata você mal. Você não pode tratar a pessoa mal, você acaba descontando no animal. Então não faça isso. E eu vou contar mais histórias para frente, tá? Que Deus abençoe a todos. Esse é um dos vídeos da minha vida de luxo, mais a minha irmã, tomando leite de cabra, sempre.